Nas voragens do pecado. Capítulo 2. Uma família de filantropos. Parte B. Entretanto, Carlos Felipe possuía uma noiva, e suas bodas, conquanto adiadas por um tempo indefinido, eram do agrado da família de La Chapelle. Ruth Carolina amava a futura cunhada, pouco mais velha do que ela própria, conhecendo-se ambas desde a infância, pois não distavam muito as terras do conde Felipe da propriedade em que vivia a meiga prometida do jovem doutor Huguenot. Tiveram as duas meninas, certa vez, a mesma preceptora. Ao se tornar órfã, aquela passara longas temporadas em La Chapelle, datando daí o romance de amor que envolveu o coração de Carlos. Chamava-se essa jovem Otília de Louvigny-Reymond, havendo o velho conde Felipe e o antigo senhor de Louvigny entretido excelentes relações de amizade. Não obstante, uma vez órfã, contando apenas 18 primaveras, Otília passara a tutela de seu irmão Arthur, herdeiro do título, o qual, a despeito de ser igualmente admirador da família de La Chapelle, opusera-se veemente ao consórcio da irmã, quando do pedido da mão desta pelo jovem doutor luterano, pois Arthur de Louvigny pertencia à alta camada social, servindo junto do próprio trono como oficial militar, e assim, sendo temeu a inconveniência de uma aliança matrimonial com huguenotes. Encerrou a irmã num convento de religiosas em Nancy, com ordens severas para que não a deixassem sair. Assim, esperando vê-la esquecer-se da primeira impressão do coração após 3 longos anos naquele local. No entanto, criterioso e comedido, à frente de ideais arrebatadores para sua alma de sonhador, tais como a difusão do Evangelho da Verdade e o combate à ignorância das massas pela alfabetização das camadas sociais e a reforma individual da criatura à base da evangelização cristã, Carlos Felipe deteve-se nos seus anseios de pretendente ao matrimônio, ante a violência exigida pela displicência de Arthur, preferindo reanimar a jovem prometida com conselhos e protestos de fidelidade, por meio de pequenas cartas que lhe enviava a despeito da vigilância conventual, deixando assim de tentar o rapto por ela sugerido, prometendo, todavia, a própria Otília desposá-la na Alemanha, uma vez atingisse ela a maioridade. Esta, porém, espírito frágil e muito impressionável desde a infância, de constituição física enfermiça, desgostou-se tão profundamente no exílio acerbo que a votavam, que veio adoecer e definhar, adquirindo grave moléstia do peito, reconhecida incurável pelos médicos de então. Os conselhos destes, porém, deixaram o convento a fim de procurar alívio aos próprios males, a despeito das ordens do irmão e em virtude de já haver atingido a maioridade. Regressou, pois, ao solar de Louvigny, onde passou a reger os próprios bens, auxiliada por sua preceptora Blandina d'Alembert, e onde Carlos passou a visitá-la frequentemente, tentando minorar-lhe o estado de saúde, angustiado ante as perspectivas apresentadas pela querida enferma. Esta era a situação geral quando uma tarde chegou ao castelo de La Chapelle um correio oficial da casa de Guizet, seguido de uma guarda de 4 cavaleiros armados. Recebido cortesmente pelos dignos senhores da mansão, altivamente declarou o correio. Um oficial cujo nome era Reginaldo de Troles.
que somente se desincumbiria da missão de que fora investido perante o conde Carlos Felipe II. Carlos, porém, encontrava-se ausente, atento aos seus trabalhos de médico e elucidador evangélico, peregrinando pelas povoações próximas. Fora necessário ao correio aguardar sua volta. Aguardou-a paciente e impenetrável. Durante os 3 dias de espera que lhe foi indispensável suportar, fraterna e cortesmente tratado pelo conde Felipe e sua família, observou, por entre prevenções religiosas e intenções malsãs, que ali ousavam tratar do Evangelho de Jesus Cristo durante o serão da noite, o que certamente seria abuso, sacrilégio, que não se submetiam a nenhum dogma ou práticas religiosas recomendadas pelo rito romano, que não existia capela ou campanário no castelo, o que seria um assinte ou desrespeito, não obstante se apresentar a mansão como edificação extensa e confortável. Que não havia um capelão oficiante e sequer vestígios do culto católico, o que seria heresia. Que o solar era frequentado diariamente por vizinhos e colonos que iam estudar a Bíblia e aprender as letras com a família reunidas em assembleia, como escola, e a qual se arvorava em preceptora das massas, visando a atraí-las para o culto da Reforma, e que, portanto, os Bretencourt de la Chapelle eram positivamente nocivos não apenas ao governo de Carlos IX, como principalmente à Igreja. À noite, viam-no escrever longas páginas, como alguém que fizesse minuciosos relatórios a seus superiores. Não se expandia, porém, em conversações, não correspondia à amabilidade dos donos da casa, que procuravam cativá-lo por todas as formas. Todavia, aceitara convite para um passatempo em família, numa tarde de domingo, durante a qual a angelical menina de La Chapelle cantara ao som de uma harpa várias das belas canções que seu irmão para ela compunha, destacando-se entre todas uma intitulada As Rosas, que a ele próprio, Reginaldo de Trulles, impressionara vivamente, pelo encanto e emotividade com que a cantora soubera desempenhar-se. Ruth aparecia apresentando farto braçado de rosas preso a uma cesta de contas, como pérolas, distribuindo-as com os assistentes enquanto cantava, com os sons do instrumento, alternado tão graciosos gestos. Na tarde do 4º dia, apresentara-se Carlos de volta do seu humanitário mandato. O correio, oficial da circunscrição de Gizeh, mas na ocasião comandado por Luís de Narbonne, examinou-se com impertinência altivo e desdenhoso, reparando em seus trajes severos e simples de cor negra, indicando sua qualidade de doutor e filósofo, ao mesmo tempo que lhe entregava volumoso rolo de pergaminho, onde se lia: de parte de Sua Alteza o Príncipe Luís de Narbonne, Conde de S, e Sua Senhoria, o Senhor Conde Carlos Felipe II de Bretencourt de la Chapelle. Carlos contava então 32 anos. Possuía feições regulares, serenas, olhos de um azul forte, grandes e perscrutadores, atitudes comedidas, sorriso amável e discreto, palavra fácil, mas ponderada. Seria belo se as longas meditações noturnas à luz de pequenos candelabros sobre textos de ciências, filosofia e religião não o houvessem já fatigado, empalidecendo-lhe as faces e o brilho do olhar, e criando na fronte ampla e pensadora
rugas prematuras. De uma bondade incontestável, tolerante, paciente, portador de qualidades raras para a sociedade da época, que o recomendavam como fiel seguidor do Evangelho, era também tão simples e de coração humilde e manso, como não seria o último dos serviçais do velho solar paterno. E felicíssimo no lar, pela família inteira amado e respeitado, como o segundo chefe que realmente era, dizia prazenteiro que o céu se transportara para junto dele próprio, nas pessoas de seus pais e irmãos, aos quais adorava. Otília de Louvigny, porém, transformara-se em motivo de grande pesar para os dias suaves que levava entre os afazeres impostos pela sua fé e o amor da família. Deplorava os infortúnios da pobre menina prisioneira de férreos preconceitos. Lamentava a enfermidade que a tolhera. A ambos, decepando as esperanças para dias risonhos de verdadeira felicidade, procurando, no entanto, suavizar-lhe a situação quanto possível, visitando-a frequentemente, agora em seu castelo, e versando-a nas normas do Evangelho segundo os conceitos da Reforma. Todavia, Carlos Felipe não era verdadeiramente inclinado aos arroubos do matrimônio, asseverando frequentemente aos seus familiares que a sua alma aspiraria de preferência ao amor divino, ao ensejo de se consagrar definitivamente aos ideais evangélicos, pelos quais se sentia arrebatar, tal como fizera os apóstolos do Mestre Nazareno, cujos feitos procurava imitar, tanto quanto as próprias forças o permitissem. Amar a humanidade e não somente a uma esposa. Servir aos pequeninos e infelizes, recomendados pelo Senhor, e não apenas a uma prole oriunda do seu sangue. Mas sabia que era vivamente amado por Otília e não poderia de forma alguma desgostá-la, furtando-se ao enlace que ele próprio desejaria, espiritualizado até o ideal. Nascido e educado sob os princípios da Reforma, deu-se a essa digna causa, na época mais nobre, arrebatadora e venerável que o mundo poderia comportar. Com todas as renúncias da sua alma sincera e fervorosa, talhada para os grandes feitios do espírito, sem se perturbar a ideia dos ultrajes e represálias, tão frequentes na ocasião, contra aqueles que pensassem em desacordo com o fanático despotismo da Igreja Romana. Foi, pois, a esse jovem huguenote, investido de tão delicadas tarefas entre os seus compatriotas, que Luís de Narbonne, fanático religioso a quem chamavam de capitão da fé, escreveu a seguinte epístola, datada de 10 de agosto de 1572. Acaba de chegar às nossas mãos gravíssima denúncia a vosso respeito e a respeito de vossa família, apontando-vos como dos mais ativos propagandistas da seita sacrílega de Martinho Lutero e João Calvino, em solo francês, sendo todos vós considerados no momento verdadeiros revolucionários e instigadores do povo. Por deferência aos vossos ancestrais, desde os leais cavaleiros das Santas Cruzadas e todos os antigos servidores da França e amigos da realeza, assim como por leal admiração às vossas qualidades pessoais, de quem se ouve reiterados elogios, aconselho-vos prudentemente a vos retirardes da França, com toda a vossa família, logo após o recebimento desta epístola, ou a relegardes a reforma, aceitando o batismo da Igreja Católica Apostólica Romana, acompanhado de vossa família,
em presença das autoridades civis e eclesiásticas de Paris, as quais estarão prontas a jubilosamente vos receberem em seu seio. Mais alguns dias e será tarde, porque severas reações se iniciarão contra a heresia luterana e calvinista. Agradecei esta advertência à lealdade do nosso comum amigo Arthur de Louvigny-Reymond, o qual, partindo agora em missão do governo para o estrangeiro, generosamente intercedeu por vós. Leu-a o jovem huguenote numa atitude de quase impaciência, e com um sorriso sereno passou-a ao pai, que o fitava em silêncio. Teremos perseguições, senhor conde. Provam-nos que reconhecem valor no movimento que empreendemos, exclamou com bonomia, excessivamente honesto e pacífico para aceitar que não se trataria simplesmente de perseguições, mas de massacres que ficariam registrados na história como das maiores calamidades perpetradas sob a luz do sol. Será necessário responder ao senhor conde, meu filho, agradecer-lhe, em nome da família, o interesse e a bondade com que nos prova sua cavalheiresca lealdade, ponderou o velho titular, prudente e quiçá impressionado. Sim, responderei, meu pai. Carlos era moço, entusiasta do seu caro e arrebatador ideal. Por um momento deixou-se vibrar por um sentimento chocante. Sorrindo, virou-se para o correio que esperava em atitude militar e, sem se dignar retribuir a epístola, disse: Dizei ao vosso capitão que Carlos Felipe II de Bretencourt de la Chapelle agradece o favor da advertência, mas que considera os seus arrazoados demasiadamente impertinentes para serem aceitos por um homem de honra. O oficial empertigou-se, não podendo ocultar o assombro de que se sentiu possuído ante tão temerárias e descorteses palavras, impróprias daquele que as proferia. Que fazes, meu filho? Enlouqueceste porventura? Intervinha o conde Felipe impressionado. De Narbonne e um príncipe é poderoso e rígido. Enquanto o correio acrescentava: Correrá sangue, senhor. Refleti a tempo na resposta que haveis de dar. Já vos dei a resposta, senhor oficial, concluiu secamente e afastou-se.